Nesse vídeo, nós vamos abordar o conteúdo sobre histologia do tecido epitelial. Inicialmente, nós precisamos lembrar que todo o organismo ele é formado por 4 tecidos fundamentais, tá? Então, a combinação desses tecidos fundamentais constitui os órgãos, né? E os órgãos irão constituir os sistemas. Então, nós temos como primeiro tecido fundamental o tecido epitelial, tá? Que é o objeto de estudo dessa aula em específico. Nós temos também como tecido fundamental o tecido conjuntivo, o tecido muscular e, por fim, o tecido nervoso. Nessa aula, o objeto de estudo, então, é o tecido epitelial, tá? Histologia nada mais é do que o estudo dos tecidos. Então, nós aprendemos a caracterizar, né, e a entender se aquele tecido ele está dentro da sua morfologia, das suas condições de normalidade. Então, a partir de agora, nós começamos a entender o tecido epitelial e vamos iniciar compreendendo que o tecido epitelial ele é subdividido em 2 tipos, sendo tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. O tecido epitelial de revestimento, ele vai estar revestindo estruturas, cavidades, formando ductos, né, revestindo então o ducto. Então, imaginem que nós temos o tecido epitelial revestindo, formando a pele, né, formando a epiderme, o revestimento aqui da pele. Nós temos o tecido epitelial revestindo todo o trato gastrointestinal, todo o trato respiratório, formando ductos de condução de secreções, tá? Então, nós temos como característica o tecido epitelial de revestimento. Quais são as funções associadas ao tecido epitelial de revestimento? Essas funções, elas são proteção, né? Então, estou protegendo do meio externo, estou protegendo de micro-organismos. Nós temos a função de absorção. Então, por exemplo, o trato gastrointestinal, nós vamos ter a absorção através do epitélio, né, do conteúdo que foi digerido, por exemplo, dos macro e micronutrientes, né? Esses compostos absorvidos vão para a corrente sanguínea e são distribuídos pelo organismo. Nós também temos como função secreção, tá? Então, as células epiteliais, elas podem ter como característica, né, a secreção de alguns compostos. Nós vamos abordando isso ao longo das aulas. Agora, nós vamos caracterizar, de modo geral, o tecido epitelial de revestimento. Então, o tecido epitelial, como um todo, ele tem as células justapostas. Então, eu vou colocar aqui como características, tá? Justapostas. O que significa isso? Significa que uma célula está ao lado da outra, tá? Então, eu tenho as células aderidas umas às outras, uma do lado da outra. Então, elas estão justapostas umas às outras, tá? E estão aderidas por complexos proteicos que estão na membrana de ambas essas células que estão lado a lado. Outra característica importante do tecido epitelial é que ele é avascular, tá? Isso significa que o tecido epitelial ele não tem vaso sanguíneo. Então, como que ele recebe o nutriente, né? Como que ele vai receber o oxigênio, os nutrientes, os hormônios, enfim, vai ser modulado a partir do conjuntivo. Então, entenda que logo embaixo, né, de todo o tecido epitelial, nós vamos ter o tecido conjuntivo. E é a partir do tecido conjuntivo que os vasos sanguíneos terão os seus componentes, né? Traz os componentes como os nutrientes, o oxigênio, e esse oxigênio, esse nutriente, ele se difunde para fora do vaso, alcança o conjuntivo e do conjuntivo ele se difunde para o epitélio, nutrindo nessas células. Nós temos como característica alta taxa de renovação celular, ou seja, nós temos células tronco que formam, né, o epitélio de revestimento e essas células se proliferam por mitose, tá? E a partir da mitose, eu tenho a proliferação celular e a regeneração, né, desse epitélio, tá? Então, alta taxa de renovação. Nós vamos ver que existem especializações da membrana, né,
tanto apical quanto lateral e até da porção do polo basal dessas células que nós vamos abordando, então, ao longo dessa aula, tá? Entendendo, né, de modo geral, o tecido epitelial de revestimento, a gente vai para o epitélio glandular, tá? Então, o tecido epitelial glandular, ele nada mais é do que um epitélio que se originou de um epitélio de revestimento. Então, como eu estou observando aqui nessa imagem, né, eu tenho um epitélio de revestimento. Algumas células desse epitélio de revestimento sofreram invaginação para o interior do conjuntivo. A partir daí, eu tenho proliferação dessas células no interior do conjuntivo e elas se especializam em glândulas, tá? Então, essa glândula, ela pode se tornar uma glândula exócrina ou ela pode se tornar uma glândula endócrina. Glândulas exócrinas, elas mantêm o contato com o epitélio de revestimento, tá? Então, eu vou ver que mantém-se esse contato através de ductos, tá? Então, uma característica de glândulas exócrinas é a presença de ductos, de porções secretoras, tá? Enquanto que as glândulas endócrinas, elas perdem o contato com o epitélio de origem, que deu origem, né, a essas células, tá? Outra característica de glândulas endócrinas é que essas glândulas endócrinas, além de não ter ducto, então vou colocar aqui sem ductos, né? Eu também tenho alta vascularização, tá? Então, eu tenho muitos vasos sanguíneos, porque o produto da secreção dessas glândulas endócrinas é para o interior dos vasos sanguíneos, tá? Então, de modo geral aqui, o que eu estou entendendo? Epitélio de revestimento e epitélio glandular, né? O epitélio glandular, ele vai se diferenciar, vai se originar a partir de um epitélio de revestimento, né? E eu posso ter as glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Exócrina apresenta ducto de condução, permanece conectado com o epitélio que deu origem, né? E a sua secreção, ela vai ser produzida e liberada para uma superfície, tá? Então, ela vai ser liberada para fora do organismo. Enquanto a endócrina, ela perdeu o contato com o epitélio de revestimento, se tornou altamente vascularizada, né? E a sua secreção, o seu produto de secreção, vai ser conduzido para o interior de vasos sanguíneos e então é distribuída pelo organismo, tá? Aqui nós vamos abordar as características do tecido epitelial de revestimento, tá? Então, né, coloquei as características gerais de ambos, mas a partir daqui nós vamos falar primeiro de tecido epitelial de revestimento e depois, encerrando essa parte, nós falamos então de glândulas, tá? Tecido epitelial glandular. Então, funções associadas ao tecido epitelial de revestimento. É uma barreira de proteção, né? A nossa primeira barreira de proteção. Reveste cavidades, ductos e superfície corporal. Tem como função absortiva, como eu dei o exemplo no trato gastrointestinal. Pode ser secretória, né? Então, nós vamos ver que alguns epitélios podem secretar, né, conteúdo. Faz o transporte de íons e moléculas, né? Essas células selecionam o que vai e o que entrar e o que vai sair, né, do nosso organismo. Promovem as trocas gasosas. Vou dar um exemplo aqui. Essa estrutura que nós estamos vendo aqui são os alvéolos, tá? Então, os alvéolos são estruturas que são revestidas por um epitélio pavimentoso, um epitélio bem delgado e que permite a troca gasosa entre o interior do alvéolo, né, onde nós temos o oxigênio, com os vasos sanguíneos que estão no conjuntivo, e dos vasos sanguíneos é distribuído para o organismo como um todo esse oxigênio, tá? Então, as trocas gasosas, né, o epitélio de revestimento lá dos alvéolos pulmonares participam dessas trocas gasosas. Nós temos como função dos epitélios também a parte sensorial. Por quê? Porque no epitélio nós temos, né, as células que podem atuar como sensores, né? Então, imaginem várias células, uma do ladinho da outra aqui, e essas células funcionam como sensores que levam essa informação para o sistema nervoso central. Vou dar um exemplo, o olfato. O olfato, né, eu tenho o epitélio olfativo, que são várias células neuronais, uma do lado da outra,
né, que conseguem perceber substâncias que estão liberadas no ar, né, que entram em contato com essas células, e a partir daí eu tenho o disparo, né, dos potenciais de ação que são levados até o sistema nervoso central, e a partir daí nós temos então a integração, a compreensão, né, do olfato de modo geral. O paladar, nós temos células sensoriais que permitem, né, que a gente perceba diferentes tipos de sabores, né, então essa percepção sensorial, a audição, a visão, entre outros, tá? E também promove compartimentalização. Então, eu consigo dividir, né, regiões do meu organismo, compartimentalizando a partir do epitélio de revestimento, tá? Então, é uma barreira seletiva entre dois ambientes, seleciona o que vai ser absorvido e o que deve ser secretado, né, de modo geral. Então, aqui eu estou mostrando um epitélio de revestimento presente na traqueia e o epitélio de revestimento presente nos alvéolos pulmonares, para que a gente já observe o quão diferente, né, são esses epitélios. Então, o epitélio de revestimento, a sua morfologia, o seu formato, né, o formato das células que estão compondo esse epitélio, está associado à função, tá, que o epitélio desempenha. Então, isso é importante que vocês entendam de modo geral, ok? Aqui nós temos características, né? Então, eu estou colocando as características dos tecidos epiteliais, de modo geral, tá? Células justapostas, né? Como eu disse para vocês, então eu consigo observar, por exemplo, aqui, uma célula do ladinho da outra, né? Então, justaposição sem matriz extracelular abundante entre essas células. Aqui eu consigo observar, né, células que são mais colunares, né, e também justapostas, ok? Como que eu consigo observar? Consigo entender que cada um desses pontos mais roxos são os núcleos, né? Esses núcleos são basófilos, que têm afinidade por hematoxilina, que é o corante roxo, né? Então, por isso a gente diz que os núcleos são basófilos, tá? Então, justapostas. Junções intercelulares e com a matriz extracelular. Então, as células que estão justapostas, elas estão aderidas umas às outras por complexos proteicos e aderido ao tecido conjuntivo que fica logo embaixo, né? Matriz extracelular do tecido conjuntivo, também por complexos proteicos, tá? As células epiteliais, como característica, elas apresentam uma superfície livre. Então, por exemplo, nessa foto, né, de uma secção histológica, eu consigo ver que a superfície livre está aqui, ó, né, voltada para a luz, voltada para o lúmen dessa estrutura desse ácino, né, representado aqui. Aqui a superfície livre está voltado para essa região branca, para essa luz, né, para esse lúmen. Aqui eu tenho um epitélio de revestimento e também tenho uma superfície livre, tá? Então, eu tenho as células que estão em contato com a superfície livre. Percebam que eu já consigo observar que o epitélio de revestimento, ele pode ter uma única camada, como aqui, né? Uma única camada de células. Aqui eu também tenho uma única camada de células, elas são mais alongadas. E aqui eu tenho um epitélio com várias camadas de células, né? Eu consigo perceber isso pela quantidade de núcleos. Então, eu entendo que o tecido epitelial, ele pode ser um tecido epitelial simples, quando ele tem uma camada de células, tá? Quando eu tenho mais de uma camada, eu vou chamar esse epitélio de estratificado. Ele tem mais de uma camada, ele tem mais de um estrato, ok? Então, múltiplas camadas, eu chamo um epitélio estratificado. Então, aqui eu tenho um epitélio, né, com uma única camada, tá? Simples. Aqui uma única camada, simples. E aqui um epitélio estratificado com várias camadas, né? Nessa última foto aqui, ok? Então, nós temos, de modo geral, essas características. A origem embrionária dos tecidos epiteliais, ou oriundas do ectoderma, ou oriundas do endoderma, tá? Como nós vimos lá na embriologia.
Aqui nós vamos ver, então, que como característica também do tecido epitelial, né, de modo geral, tanto o tecido epitelial de revestimento como o glandular, as células apresentam polaridade, tá? Então, as células apresentam polos, ok? Então, vou colocar aqui polo, né? Ou eu posso dizer domínio, ok? Ou seja, posso substituir esses termos técnicos por lados. Mas nós não usamos esse termo, né, de lados, tá? Nós usamos, então, polos ou domínios. Então, observe que aqui eu tenho um tecido epitelial de revestimento, em que as células estão justapostas, uma ao lado da outra, né? Então, eu não vejo aqui matriz extracelular entre elas, não vejo vasos sanguíneos, portanto, avascular, né? Consigo ver o núcleo, o citoplasma e observo a morfologia dessas células aqui, que são bem alongadas, né? São colunares, tá? Então, eu consigo observar que eu tenho lados, eu tenho domínios, eu tenho polos. Por exemplo, aqui, o polo que está livre, que está voltado para a luz, é o polo apical. Então, eu vou colocar aqui, polo apical, tá? Então, é como se fosse, entre aspas, a cabeça da minha célula, né? Voltada para a luz, voltada para o lúmen, tá? Então, polo apical. Eu tenho o polo, né? O domínio, que nós chamamos, então, de lateral, que está em contato com a outra célula, né? A célula que está justaposta, subjacente ao lado, tá? Então, o domínio lateral. E eu tenho o domínio basal, que está em contato com o tecido conjuntivo, com a membrana basal, que faz contato com, né, que liga o epitélio com o tecido conjuntivo, ok? Então, retomando aqui, as células epiteliais, né, tanto epitelial aqui de revestimento, né, quanto o epitelial glandular, quando, né, são glândulas que nós vamos observar que formam ácinos, que formam túbulos, elas apresentam domínios, polaridade. Então, polo apical, voltado para a luz, para o lúmen, né, é o polo livre. Polo lateral ou domínio lateral, que está em contato com as células adjacentes, e o domínio basal, que está em contato com o tecido conjuntivo, ok? Então, nós conseguimos observar, né, essas características. Então, as células, elas podem ser poliédricas, com várias faces, né? Eu consigo observar várias faces. São justapostas, uma ao lado da outra. São avasculares, não tem vascularização, não tem vaso sanguíneo entre elas. Tem uma superfície livre, né? No caso, o polo apical. E tem polaridade estrutural ou funcional. O que significa isso, gente? Polaridade estrutural ou funcional. Significa que cada região, polo apical, né, domínio lateral, domínio basal, terão conjuntos de proteínas que desempenham funções, né, específicas, vão ter especializações diferenciadas, né, de acordo com a função que vai desempenhar naquela região, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui? Né, o domínio livre, o domínio apical dessas células, né? Perdão, deixa eu retornar aqui. Pronto. Eu tenho o domínio livre, né? Então, por exemplo, o polo apical, tenho o domínio lateral e tenho o domínio basal, ok? Então, consigo ver, né, esses domínios caracterizar aqui em uma célula de tecido epitelial. Estou observando nessa imagem que eu consigo determinar, então, as especializações em cada uma das porções, tá? Então, o polo apical, tá? O domínio apical, então, vou colocar assim, domínio apical. Ele vai apresentar as seguintes especializações. Pode apresentar, tá? As seguintes especializações. As microvilosidades
que são pequenas dobras da membrana plasmática que está no polo apical, e essas dobras elas são importantes para aumentar a área de superfície. Então, o que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, nessa célula aqui, ó, na sua membrana apical, eu observo várias microvilosidades, várias dobras da própria membrana plasmática. Isso aumenta a minha área de superfície. Isso faz com que a minha célula tenha maior contato com o conteúdo que está passando, né? E está tendo contato com ela. Isso vai aumentar, por exemplo, taxa absortiva. Então, um exemplo é lá no intestino, nós temos as células que são chamadas de enterócitos. Esses enterócitos apresentam na sua membrana, né, no seu polo apical, as microvilosidades que aumentam essa área de superfície, aumentam então a capacidade absortiva, tá? Outra característica, outra especialização, né, de membrana da região apical são os cílios, tá? Os cílios, eles são mais longos que as microvilosidades, ok? E eles têm mobilidade, então é uma característica de membrana apical, tá? Também são projeções de membranas, porém eles são mais delgados e mais compridos, então são mais finos e mais compridos e apresentam mobilidade. Função dos cílios, sensorial, tá? Então os cílios permitem entender, né, que existe deposição de conteúdo, tá? E esses cílios, eles promovem a limpeza da região onde eles estão. Então, eles têm certa mobilidade. Essa limpeza, eu vou dar o exemplo aqui do trato respiratório, tá? Então, por exemplo, revestindo a traqueia, revestindo os brônquios, né, principais, nós temos células ciliadas que promovem a limpeza. Então, esses cílios se movem, eliminando o conteúdo que vai sendo depositado sobre esses cílios, tá? Então, o animal, ele inspira, por exemplo, partículas que vão se associando, grudando ao muco que está passando por aqui também e vai sendo direcionado para fora do trato respiratório, tá? Então, essas são características, né? Por exemplo, de especializações de membrana apical. E por fim, a terceira especialização de membrana apical, que são os estereocílios, tá? Que são estruturas muito similares aos cílios, tá? São longas, são imóveis, tá? E que, de modo geral, podem ser ramificadas. Também são especializações de membrana apical, de polo apical, tá? Esses estereocílios, eles estão, por exemplo, associados ao epitélio do epidídimo e aumentam a área de superfície. Então, percebam que eu coloquei aqui para vocês 3 especializações de membrana apical, né? Microvilosidades, os cílios e os estereocílios. E dei as características, né? E as funções, de modo geral, dessas 3 especializações. Então, o ideal é que vocês montem, né? Gradualmente, esse esqueleto, colocando, então, quem são as especializações, as funções e as características de cada uma dessas especializações. Nós temos aqui também o domínio lateral, né? Usando essa figura com as 2 células desenhadas, né? Nós temos, então, possível observar que o domínio lateral apresenta especializações. Essas especializações nada mais são do que complexos proteicos, tá? Que desempenham funções, né, distintas ou funções que se complementam. Então, dentro dessa
dessas complexos, né, de modo geral que nós temos, né, na membrana lateral, no polo ou no domínio lateral, nós vamos ter as principais especializações. Primeira, junção de oclusão. Então, está mostrando aqui que a junção de oclusão é um complexo proteico associado, né, são complexos proteicos associados ao citoesqueleto. O que é isso? A feixes, né, de proteínas filamentosas que estão dentro da célula, tá? Então, as junções de oclusão são complexos proteicos de membrana associados ao citoesqueleto dessas células e que faz com que as células fiquem bem aderidas, especialmente nessa região lateral superior, umas às outras, tá? Isso vai impedir, por exemplo, vou desenhar aqui duas células justapostas, né, com complexos aqui de oclusão, tá? Isso vai impedir que conteúdo seja passado via paracelular. Então, eu vou evitar que, nesse desenho aqui, que algo consiga passar por entre essas duas células. Como, por exemplo, os micro-organismos, as bactérias lá no intestino, né? Não faz sentido que a bactéria consiga passar pelo epitélio e alcançar o conjuntivo. Então, as junções de oclusão, elas ocluem a passagem via paracelular, tá? Evita, então, que, né, os compostos consigam passar por entre, ok? Outra junção, né, de modo geral, aqui outra especialização de membrana, né, de domínio lateral, são as junções de adesão, né, ou aderentes, e os desmossomos, que são complexos proteicos que, de modo geral, atuam aderindo uma célula a outra. Isso vai evitar, por exemplo, que quando eu faço uma pressão mecânica aqui, que essas células se rompam, né, que cada célula siga para um lado e eu tenho um rompimento do epitélio de revestimento, tá? Então, isso reforça, isso me dá resistência à tração mecânica, ok? Então, eu tenho as junções de adesão e os desmossomos atuam na adesão das células. E os desmossomos, eles são extremamente importantes em regiões que nós temos maior tração mecânica. Vou dar o exemplo aqui, os cotovelos, o joelho, né? Que são regiões que o tecido tem uma tensão mecânica maior. Então, ele reforça essa adesão célula a célula, ok? E nós temos também as junções gap ou junções comunicantes. Essas junções comunicantes, elas permitem que as células que estão subjacentes possam se comunicar uma com a outra. Elas formam como se fossem pequenos canais de comunicação, tá? Permitindo a comunicação do citoplasma de uma célula com a outra. Não são todas as células epiteliais que apresentam as junções comunicantes, ou também conhecidas como junções gaps, ok? Mas, né, quando essas células conseguem comunicar-se via direto, né, pelo citoplasma, uma com a outra, o que permite essa comunicação são as junções comunicantes. Então, eu teria como se fossem duas células, né, subjacentes, e formando, então, um canal de comunicação direta do citoplasma de uma célula com a outra, ok? Então, essa é a característica das junções comunicantes, que são formadas por proteínas, né, que são as conexinas, tá? As proteínas que formam essas junções comunicantes. E, por fim, eu tenho, então, a especialização aqui de membrana, né? Membrana voltada para o conjuntivo, então o polo basal, tá? Então o polo basal é o polo que está em contato com o tecido conjuntivo, ok? Nós temos então os hemidesmossomos, tá? Fazendo a conexão, né? Mantendo a célula epitelial aderida ao tecido conjuntivo. Então, hemidesmossomo significa meio desmossomo. Então, o desmossomo aqui, se eu for observar, ele tem duas placas proteicas, né? Uma de cada célula, e as duas se associando formam, então, o desmossomo.
O M-desmossomo é uma placa proteica da célula, né, em contato com as proteínas, em contato com a matriz extracelular aqui do tecido conjuntivo, por isso M-desmossomos, meio desmossomo, né? Então, aqui o que eu tô mostrando para vocês nessa imagem, só para se tornar mais lúdico, né, é que eu consigo ver, por exemplo, nessa imagem aqui, um pouco mais escuro, né, a membrana aqui basal fazendo contato com o tecido conjuntivo, é onde eu vou ter o polo basal da minha célula. E essa célula está, né, com o seu polo apical voltado para a região onde eu tenho a secreção, ok? Aqui nós estamos observando, né, a porção da membrana basal em contato com o conjuntivo. Se aqui é o meu polo basal da célula, portanto, aqui é o meu polo apical. E aqui lateralmente, ok? Então, nós temos, né, como observar isso em secções histológicas, né, que nós vamos observando nas aulas práticas, tá? Aqui só um aumento maior, né? De modo geral, eu dei as características para vocês, apresentei os domínios, né, apical, lateral e basal, e agora nós vamos entender como é feita a classificação dos tecidos epiteliais de revestimento, tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui para que você faça o teu resumo, né? E no próximo vídeo a gente passa então a classificação do tecido epitelial de revestimento de acordo com algumas regras que são importantes.